A paz do Senhor Jesus, queridos. Nós estamos aqui numa série de mensagens sobre o chamado. E esta é a segunda mensagem que eu quero trazer ao teu coração, pois Deus tem me tocado para falar sobre isso. Nós vemos que homens que muitas vezes pensaram que a sua vida não tinha valor, ou até mesmo que nada aconteceria na sua vida, como aconteceu com Isaías, o profeta messiânico, que é o maior profeta messiânico da Bíblia. Você vê Isaías profetizando a respeito do Messias, e ele, antes de ser profeta, antes do seu chamado, ele fazia a vontade do rei. E ele dizia, assim diz o rei Uzias. Mas no dia em que ele morreu, o rei Uzias, Isaías então teve um encontro maravilhoso, ele teve uma visão maravilhosa, um êxtase, o qual ele viu o Deus Todo-Poderoso. Ele disse, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E diz assim, que o local, que as vestes do Senhor encheu aquele local, e havia serafins que voavam diante do Senhor e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele, espantado com aquela visão, ele diz que o limiar do templo se moveu com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ou seja, ele viu o Shekinah de Deus, ele viu a glória de Deus. Que visão tremenda! E ele então se sentiu pequeno, ele disse, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então, Isaías, tremendo e temendo, estou morto, não há mais esperança para mim. Mas diz que um dos serafins voou para o altar, e com uma tenaz pegou uma brasa viva do altar, e voou na direção de Isaías e tocou nos seus lábios e disse, eis que os teus pecados estão perdoados e foram tiradas as suas iniquidades. E depois ouviu-se uma voz que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías, purificado dos seus pecados, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então nunca vai haver um envio se não houver um chamado. O chamado de Deus para a nossa vida. Eu sei que é importante nós entendermos aquilo que Deus faz. Eu quero aqui trazer também uma palavra que aconteceu na vida do meu pai, o chamado do meu pai, pastor Horácio, servo de Deus que já mora com o Senhor, aguardando o grande dia do arrebatamento. Ele era um homem que não entendia os propósitos de Deus, mas ele esperava em Deus. E um dia ele estava com um problema que ele tinha que resolver. Ele estava num determinado bairro de São Paulo e ele andava pelas ruas preocupado com a situação, mas de repente algo bateu na sua cabeça como fosse uma pedra, mas quando bateu, diz que desceu dentro dele e tocou no seu coração. Quando tocou no seu coração, ele começou a escutar cânticos celestiais, um coral de anjos louvando a Deus. Era um coral que ele nunca ouviu na sua vida. E aquela música o envolvia e ele sentia a glória de Deus, não compreendendo. Mas logo em seguida, o coral abaixava o volume da voz. E a voz do Senhor falava, vem e segue-me. Que coisa tremenda! E novamente o coral entoava aquele cântico maravilhoso dentro dele. E novamente abaixava o som e a voz falava, vem e segue-me. Ele entendeu depois o chamado de Cristo na sua vida. E viveu toda a sua vida pregando a palavra de Deus. O chamado é algo tremendo. Assim como Isaías, que se tornou um grande profeta a partir do momento que Deus, a partir do momento em que ele teve aquele encontro com Deus, ele passou-se a ser agora o profeta que dizia, assim diz o Senhor. E ele proclamou a palavra do Senhor em muitos lugares, entregando as profecias messiânicas, falando a respeito do Senhor que viria, falando a respeito
da voz que clamava no deserto que prepararia o caminho do Senhor, falando sobre o Emanuel, que é o Deus conosco. Então ele se tornou um profeta maior. Por quê? Porque teve um chamado maravilhoso. Então nós temos esse chamado, Deus está te chamando. Ouça a voz do Espírito Santo, assim como Isaías ouviu a voz do Senhor, assim como o pastor Horácio ouviu a voz do Senhor, que nós possamos ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.